Rapaz, acho que vou partir. Se tentar fazer aquele movimento, uma parte vai ficar aí. É uma bênção ver os dons, né? Diferentes, como é que Deus faz isso. Amados, eu queria fazer aqui uma rápida intervenção. Essa semana nós tivemos dois aniversariantes muito especiais para a nossa igreja, muitos aniversariantes em março, mas permitam-nos destacar aqui dois. O pastor Bruno fez aniversário. Quantos estão felizes pelo aniversário dele? Vem aqui, pastor Bruno, nós vamos orar pela vida dele, vamos fazer aqui. E o Mário fez aniversário também, uma salva de palmas para o Mário. Eles fazem aniversário na mesma fase. Queria chamar também a pastora Eveline, temos aí uma coisa que foi preparada para eles. A igreja não consegue retribuir o que vocês plantam aqui. Nós, mesmo que tivéssemos aqui 2 carros e 2 casas no Dubai, fiquem à vontade já agora. Eles estão a receber. Mas não teríamos presentes aqui que cobririam tantas coisas. Mas a igreja separou aqui um presente para esses 2 servos de Deus que têm nos abençoado tanto aqui nesta casa, especialmente falarmos aqui do pastor Bruno agora, né? O pastor Bruno tem sido um servo fiel nessa casa, alguém que tem abrido mão do seu tempo, da sua família, dos seus recursos, sem medir esforços desde que nós começamos a fazer esse trabalho. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o Bruno. Esses encontros são divinos, né? E ao longo desses anos todos, se calhar não seria eu a pessoa indicada para falar do Bruno, o apóstolo Itamar são primos, né? Ele já contou essa história aqui algumas vezes e teria muito mais detalhes para falar. Mas ao longo desses últimos anos temos estado muito próximos e eu posso testemunhar que é um verdadeiro servo de Deus. É alguém que tem o coração em Deus, que luta com unhas e dentes para agradar ao Senhor. Ele tem feito o seu melhor dentro daquilo que consegue. Obviamente que com os desafios que tem, com a sua casa, a sua família, um estrangeiro em Angola, é um grande desafio para ele, né? A adaptação, todo um contexto diferente para eles enquanto família. Mas, graças a Deus, encontrou também aqui uma família. Nós temos o privilégio de poder ser parte dessa família, contribuir com o bem-estar deles aqui. Isso é um mandamento bíblico e eu procuro ter esse cuidado. A Bíblia fala que nós temos que receber bem os estrangeiros, né? Em nossa terra. E às vezes os irmãos vêm, os irmãos de outras nacionalidades que estão aqui, acolham, irmãos, acolham, abracem. Vocês não sabem o que nós temos algumas facilidades que eles não têm. Vamos sair, por exemplo, temos uma avó para ficar com as crianças. Eles não têm, está lá do outro lado do oceano. É um desafio muito grande para aqueles que saem do seu país, vêm para aqui, estabelecem a sua vida. Tem sido alguém que não está a sugar Angola, contribui. O pastor Bruno trabalha bastante, trabalha nesse shopping. E parte da razão pela qual estamos aqui é porque ele trabalha aqui. Senão, provavelmente não estaríamos. E Deus tem usado muito ele. Sou muito agradecido a Deus pela vida do pastor Bruno. Muito obrigado pelo teu serviço, pela tua amizade, pela tua fidelidade. Ser amigo do Bruno, eu e Bruno somos muito diferentes. Então, é uma amizade. Nós tem dias estamos muito bem, tem dias deixa só essa aí. Porque eu sou mais calmo, ele é mais ativo, né? Então tem dias que ele não me suporta. Ele diz, pá, isso é para resolver agora, ele está à espera. Tem dias que eu não me suporta, também diz, pá, esse rapaz tem muita pressa. Não, agora vamos. E é um desafio. Mas olha, é incrível como é que ao longo desses anos trabalhamos muito bem. Demonstra a maturidade, o amor que temos por Cristo e por nós, né? Em outros sinais provavelmente já não nos olhávamos na cara. Não, nós estamos aqui focados numa única coisa. O Bruno tem sido uma bênção nessa nação e eu queria que você hoje o abraçasse, amém?
Nós vamos fazer um breve momento agora, mas dá um abraço ao pastor Bruno, agradeça a Deus, celebra a vida dele, o acolha. Às vezes nós ficamos a pensar que convida os pastores, tá vendo? Porque eles às vezes estão em casa, vão nas mesmas casas, ou vão na minha casa ou vão no Itamar. Depois até já fica mobília. Pronto, convida o pastor para ir jantar na tua casa, para ficar lá, vai visitar o pastor. É importante, eles são estrangeiros mesmo. Eles não são. O Bruno, ele é tipo um bacongo, tá vendo? Ele é mesmo. Ele come jinguba com bombom da rua. Ele é diferenciado. E permitam-me fazer essa distinção, porque de fato é uma pessoa muito leve na forma de conviver, mesmo com aquilo que são os nacionais, né? Temos aqui uma realidade em que muitas das vezes as pessoas que são expatriadas ou estrangeiras isolam-se numa comunidade, mas o Bruno, ele não, ele tem essa vontade, ele gosta inclusive, ele prefere, ele gosta de estar com as pessoas, ele tem essa preferência. Então abracem o pastor, estejam com ele. O Mário, é difícil falar do Mário, para mim, são duas pessoas muito próximas a mim, né? O Mário é uma bênção, tem sido uma bênção para a igreja. Quantos são abençoados pela vida do Mário? Ó, eu fiquei feliz quando vi o Mário já na primeira vez. Eu disse, são tropa. E foi uma bênção, nos amamos e pronto. É um homem apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua família. Não podia ser melhor assim para podermos andar juntos. Tem sido um grande suporte, tem sido às vezes até um grande alerta. Ele está sempre ali a alertar, a dizer, pastor, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele tem esse cuidado e gostaríamos de ter mais pessoas que fizessem esse trabalho, né? Porque muitas das vezes as pessoas olham para o processo de liderança e pensam que o pastor sabe tudo. E é bom receber pessoas que têm a maturidade de dizer, pastor, nos alertam constantemente, com respeito, reconhecendo sempre a nossa liderança, mas ali conosco a participar. E o Mário participa mesmo. O Mário é muito participante. Pronto, eu estou a falar do Mário, a Jucine está no pacote, mas hoje é aniversário do Mário. Então, o Mário doa-se muito, irmãos, pela causa do Evangelho, muito mesmo. Nós não tornamos público todos os sacrifícios que nós fazemos, mas enquanto liderança acompanhamos. E esse irmão sacrifica-se muito por causa do reino de Deus. E muitas das vezes os irmãos não entendem determinadas coisas. Dizem, o fulano fala melhor do que o Mário. Não é o falar, é o teu coração na obra, é a prática, é você estar entregue. E aqui temos um testemunho fiel de alguém que se doa mesmo, não é só de boca. Nós aqui, se tivermos um problema, eu sei os poucos números de telefone que posso ligar. O dele vai ser provavelmente o primeiro. Ele vai dizer, não tem, mas estou aí. Ele está junto. Então, isso toca muito o nosso coração, certamente que mexe muito com o coração de Deus. Muito obrigado pelo teu serviço, pela tua disponibilidade inconsequente. Mas ele é um grande servo de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar por esses dois homens. Nós não teríamos palavras para agradecer, mas eu gostaria de chamar o apóstolo Itamar. Ele está aqui conosco hoje. Vamos aproveitá-lo para ele fazer essa oração. Bruno é primo do apóstolo Itamar, para quem não conhece, eles são primos, cresceram mesmo juntos, mas eu queria que o apóstolo fizesse essa oração e que todos nós orássemos por eles, amém? É um grande privilégio. Poderíamos ficar aqui a manhã toda, a tarde toda a falar de tantas coisas boas que vivenciamos, experimentamos, mas vamos nos ater a dizer, estamos alegres, amém? Estamos alegres porque o Senhor nos abençoou. São duas vidas muito preciosas que nós recebemos aqui e não teríamos como, não temos como pagar isso. Normalmente os altos executivos põem um preço no seu salário, né? Mas esses dois servem ao reino de Deus num nível que não tem salário que nós íamos conseguir pagar para cobrir. Só mesmo orar por eles, abençoá-los, abraçá-los, amá-los. Amém? Então faça isso, estenda as tuas mãos. Eu vou pedir para o apóstolo Itamar conduzir agora a nossa oração. Amém, amados? Não vamos fazer aquela oração de almoço, né? É oração de verdade mesmo. No fundo do seu coração, vai abençoar a vida dos nossos queridos pastores. Amém? Santo Deus, queremos entregar ao Senhor e agradecer acima de tudo pela vida do pastor Bruno, a vida do irmão Mário.
queremos agradecer ao Senhor. Todas as palavras que o pastor Fernando falou aqui são verdadeiras, são reais, eles são uma árvore frondosa, cheias de frutos. E podemos observar esses frutos e agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo coração deles, de servos, coração rendido ao Senhor, que ama Jesus acima de todas as coisas. E para nós é um privilégio muito grande recebê-los no ministério diante do trono que o Senhor nos confiou aqui em Angola. Oramos, meu Deus, para que nesse novo ciclo de vida, o Teu Espírito traga sobre o coração deles um novo tempo, uma nova visão, novos sonhos, novas estratégias, tudo que eles precisam para cumprir o ministério e o propósito pelo qual o Senhor confiou a cada um deles. Oramos, Pai, para que o Senhor traga sobre eles graça, sabedoria, unção, poder e tudo que eles precisam para ser felizes nessa nação, para que eles sejam felizes como pais, meu Deus, como servos, como profissionais. Todas as áreas da vida deles sejam agora tocadas pelo Senhor, renovadas, portas abertas. Pai, tudo que eles precisam para crescerem mais ainda. Que as suas famílias sejam abençoadas, guardadas debaixo das tuas asas. E oramos mesmo, Senhor, para um ano maravilhoso de crescimento, de bênção, de unção, de negócios abertos, de bênçãos, de projetos magníficos. Partilha com eles os sonhos que tem no teu coração, para o coração deles, que eles sejam sempre atentos, Pai, como eles sempre foram, a ouvir a tua voz, a obedecer e a caminhar no centro da tua vontade. Nós, como primeiro família de Deus, amigos, somos honrados e agradecidos ao Senhor pela preciosa vida deles. E a igreja, junto, estende as mãos e abençoa com a bênção sacerdotal. Bruno, Mário, que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre as vossas vidas, sobre esse novo tempo que inicia, que Ele levante o glorioso rosto e vos dê o shalom, que a paz que está no céu seja uma marca, uma presença na vida de vocês. Nós os amamos e os abençoamos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Abençoe. Quem é? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Oi, som. Aleluia, aleluia. Aleluia. Acho que meu microfone. Aleluia. Aleluia. Som. Oi, oi. Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Foram batizados ontem à noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olá. Deixe sua Bíblia, por favor, aberta em Lucas capítulo 11, aliás, Lucas capítulo 17. E antes de iniciar, eu quero dizer que ontem tivemos a alegria de termos alguns irmãos que desceram as águas do batismo, amém? Foram 11 irmãos e foi uma experiência linda. Cadê os que foram batizados ontem? Por favor, fica de pé em nome de Jesus. Aplauda esses irmãos, amém? Pela vida deles, glória a Deus. Uma experiência linda que realmente marca as nossas vidas. Podem sentar, meus amados. Aleluia.
Queridos, antes de começar o texto, eu gostaria de orar. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor que nos constrange, pela tua presença em nosso meio, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu te louvo e te agradeço pelo teu poderoso e magnífico sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Que a tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, fale ao nosso coração no dia de hoje. Possamos ser tocados profundamente pelo teu Espírito. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje para mim é um dia muito especial, não só porque 8 de março e as mulheres já tiveram as honras, né, dessa casa pelo Dia Internacional das Mulheres, mas porque também foi o dia que Deus me escolheu para nascer. Amém? Então, o que é de costume na nossa casa e é cultural na nossa família é sempre programar a semana toda para o dia como o dia de hoje e compra-se presentes de surpresa e no café da manhã somos acordados, nós fazemos isso uns com os outros em casa por longos anos e damos presentes, aquela festa de manhã, só nós em cima da cama, é uma alegria. Mas hoje não foi um dia feliz para nós, porque às 8h10 da manhã nós estávamos no quarto e ouvimos muitos barulhos fora dos nossos vizinhos e abrimos a janela para ver o que é que estava acontecendo e os moradores da rua estavam a gritar. E no quarto andar havia um incêndio às 8h da manhã. Eu moro no quarto andar e o bloco vizinho ao meu era um incêndio no quarto andar. E ninguém entendia por que os gritos. Corremos, descemos. Na verdade, o incêndio estava tão forte na casa, no andar, que os moradores daquele apartamento estavam na janela para pular. E foi realmente uma cena terrível hoje de manhã. Eu ainda estou mesmo bem abalado pelo que aconteceu. Todos corremos a colocar colchões, porque ao tentar entrar no apartamento era impossível, as chamas eram muito fortes e o incêndio começou na sala e toda a família, o pai, a esposa e três filhos estavam todos no quarto. Eles não conseguiam sair do quarto para descer normalmente pelas escadas e sair. E eles só tinham uma solução, pular, porque eram muitas chamas, muito fumo denso. E nós corremos, colocamos colchões no chão e a população a gritar que estava fora, olhando, que quem estava fora do condomínio via o que estava acontecendo. E pulou a primeira criança. Acho que ele tem por volta dos 6 anos de idade. 4, 6 anos aí. A criança pulou nos colchões do quarto andar. A criança ficou tudo bem com ela. Depois pulou a mãe. A esposa dele pulou, caiu nos colchões, ficou tudo bem. E como eles estavam em 2 quartos, o pai foi o último, depois a filha mais velha pulou também, caiu em cima de um dos vizinhos que estavam tentando ajudar com os colchões. E aquele vizinho sofreu um impacto muito grande, porque quando ela cai, e ele foi ajudar a empurrar os colchões, quando ela cai em cima dele. E ele teve uma parada cardiorrespiratória lá no local e morreu mesmo no local. E a menina ficou viva, mas com problemas na coluna e foi imobilizada, foi levada. E por último ficou o pai. E o pai não saiu dali e estava disposto a morrer pela família dele. E nós, à procura de todos os extintores do condomínio, eu peguei um extintor, subi ao quarto andar. E, amados, quando nós abrimos a porta, era muito fogo em cima da sala, em cima da mesa, uma coisa terrível, um calor absurdo. Tiramos as camisas, amarramos com água e fomos tentando apagar aquelas chamas para poder chegar até o pai e o pai não ter que pular.
E a outra criança, exatamente. E quando apagamos ali aquelas chamas, eu me lembro de ter entrado com o instrutor e quando a última chama da sala apagou, conseguimos entrar numa escuridão, um fumo muito denso. Tava aquele pai, desesperado. Tiramos lá de dentro rapidamente, passamos um calor muito grande. Eu tomei muito banho, mas eu ainda tô com cheiro do fumo, que parece que não sai do corpo, né? E descemos com ele, e ele só queria saber da família dele, estavam todos bem lá embaixo. E foi realmente assim uma manhã hoje muito difícil para nós, não é? E eu perguntei, e meus filhos estavam todos vendo aquilo, nós 4 vendo tudo e acompanhando, tentando ajudar. E o Daniel chegou para mim depois que tudo passou, que chegamos em casa antes da entrega dos presentes. E o Daniel olhou para mim e disse: pai, logo hoje, né? Ele disse: eu queria dar os presentes. E eu olhei para ele e disse: filho, tá tudo bem. Nós nascemos para isso. Papai nasceu para ajudar pessoas. Eu estou feliz em poder ajudar, em poder socorrer, em poder ir em busca de quem está aflito. E eu disse a ele: tá tudo bem, filho, vamos para o quarto, façam o que vocês querem fazer. Depois eles vieram com os presentes e recebi os presentes deles. E nessas horas o Espírito Santo fala conosco, né? Quem tem sensibilidade em Deus, o Espírito Santo usa todas as circunstâncias para nos ensinar e para falar e para formar. E no meu coração o Espírito Santo trouxe aquela palavra tão forte, né? De gratidão a Ele. E essa semana eu vinha meditando uma palavra sobre gratidão. E quase que eu ligo para o pastor Fernando para dizer que eu não ia pregar hoje. Porque no meio daquele incêndio, irmão, era você que ia pregar. Eu disse: eu nem sei se eu vou sair daqui hoje. Nem sei como vai ser isso. E eu já estava com a mensagem sobre gratidão no meu coração. Mas eu disse: Deus, assim, para falar de gratidão, preciso mesmo passar por tudo isso. É tão forte essa mensagem que tu me deste e eu queria pregá-la no dia do meu aniversário para a igreja. Eu queria poder ministrar essa mensagem. E eu vou tentar ministrar. Amém? Eu não serei longo, porque nós temos ceia, tudo pronto para a ceia hoje. Lucas capítulo 17. Agora eu falo como o pastor Fernando: eu não sou muito de chorar. Mas quando eu chorar, é porque é sério. Lucas capítulo 17, versículo 11. Quem tem a Bíblia aberta, vamos ler. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram certa distância e gritavam em alta voz: Jesus,
Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, eu, ao escrever essa mensagem, eu me lembrei de uma história de um moço que caiu em um trilho de comboio e a sua perna direita ficou presa no trilho de comboio. E ele começou a gritar desesperadamente porque o comboio estava vindo e ele iria morrer. E ele tentou tirar a sua perna de todas as formas, mas ele não conseguia se soltar. E o comboio vinha em direção a ele, até que ele começou a chorar desesperadamente, a dizer: Deus, me perdoa pelos pecados que eu cometi, eu nunca mais vou errar, eu não vou te obedecer, me ajuda, eu preciso sair daqui, Senhor, por favor. E ele começou a fazer promessas para Deus e a chorar e a se arrepender dos seus pecados. E enquanto ele estava se arrependendo desesperadamente, algo milagroso aconteceu. Ele conseguiu tirar a perna do comboio que estava presa e conseguiu correr para longe daqueles trilhos, e o comboio passou e ele sobreviveu. E ele disse: ufa, não preciso mais de Deus, eu consegui me sair sozinho. E ali, aquele jovem, aquele moço, simplesmente esqueceu o que Deus tinha feito por ele. E é engraçado que muitas vezes é exatamente aquilo que acontece conosco. Quando estamos em situações difíceis, clamamos, gritamos, choramos, pedimos ajuda, Deus nos socorre, nos tira daqui. E a nossa memória é muito curta, muitas vezes esquecemos da bondade, da misericórdia de Deus, daquilo que Ele fez por nós, e simplesmente esquecemos de Deus e vivemos uma vida totalmente de alguém que está posicionado no seu próprio ego, nas suas próprias capacidades de resolução de conflitos, de dar solução às coisas. Nos adaptamos e chegamos dizendo: eu resolvo isso, eu consigo resolver, pastor Fernando, eu vou e faço, tudo sou eu que vou e faço. E por desenvolvermos esse tipo de comportamento, apenas esquecemos de Deus, né? E eu queria falar 3 coisas rápidas e eu não vou me alongar. Sobre a gratidão. A gratidão, o primeiro aspecto da gratidão é que ela é uma aproximação. Ela não é, aliás, além dela ser uma aproximação, se nós formos comparar a aproximação da gratidão com o inverso de alguém que é ingrato, o ingrato, ele se assemelha ao distanciamento, às coisas que ficam distantes. A gratidão aproxima, a ingratidão distancia. Se olharmos para esse texto que vimos em Lucas capítulo 17, versículo 11, Jesus, primeira coisa que temos que notar é que Jesus não ia passar por aquele caminho. Ele mudou a rota para abençoar uma comunidade que estava esquecida pela sociedade, abandonada, cheia de feridas, de doenças, um povo esquecido. E Jesus simplesmente muda a rota durante o seu caminho para passar por aquele lugar onde tinha os 10 leprosos, e certamente tinham muitos outros. Aquilo era uma sociedade realmente ferida, abandonada, esquecida, e culturalmente um israelita, um judeu não podia se aproximar menos de 15 metros de um leproso. A distância permitida era de 15 metros, porque se você avançasse um pouco mais, você também era considerado leproso. E foi para os leprosos que Jesus mudou a rota, e é engraçado como Jesus sempre muda a rota para nos alcançar. Amém? Se for necessário ele mudar a rota para te alcançar o teu coração, ele vai mudar.
E Ele fez isso comigo, Ele continua fazendo comigo e faz com você. Se você parar e olhar um pouco a sua vida, você vai ver que Jesus, em determinados momentos, cria rotas diferentes para você, para te abençoar. O que aconteceu? Quando Jesus se aproxima daqueles homens, e aí é o que eu quero enfatizar hoje, é que a gratidão do coração de um homem entre os 10 que foi curado, foi aquela, se ela se expressou de forma de aproximação. A Bíblia diz e relata que quando Jesus manda eles terem com o sacerdote, eles já foram curados. Só que dos 10, somente um voltou para agradecer aos pés de Jesus. Só um deles voltou para estar num relacionamento íntimo com Jesus, porque ele entendeu que o milagre não era mais importante do que o relacionamento. O milagre nunca vai ser mais importante do que você estar com Jesus. E aquele homem que voltou entendeu isso. E porque ele entendeu, ele não só recebeu a cura, o milagre físico, mas ele recebeu a salvação. Porque Jesus olha para ele e diz: levanta-te, a tua fé o salvou. Mas Jesus não disse isso para os outros 9. Jesus só disse para aquele que se aproximou. Perceba que o milagre, e acontece isso, a proporção é exatamente essa. Infelizmente, Fernando, as pessoas estão à procura do milagre. A maioria das pessoas estão à procura de resolver a sua lepra. As pessoas, normalmente, na sua maioria, estão à procura de resolver os seus problemas e não de estar com o Mestre, de não ficar com Ele, de não desenvolver uma amizade com Ele. 1 e 10 é a proporção daqueles que querem estar com Jesus, daqueles que querem se aproximar dele e ter uma vida de paixão, de amor, de conhecer a Ele, independente do que Ele tem para dar. Tem coisa mais terrível para um pai do que ter um filho que só busca o pai quando tem interesse? Isso é terrível. Uma criança que só busca o pai porque sabe que o pai pode comprar samba-pito para ele. Uma criança que só quer estar com o pai porque sabe que o pai pode lhe dar dinheiro. Isso não tem coisa mais terrível para um pai passar por isso. Mas aquela alegria que o pai tem da criança ficar: filho, pai, eu quero só estar contigo. Eu não quero nada, eu quero só estar no teu abraço. Eu quero só estar no teu colo, pai. Eu quero ficar contigo. Eu quero ter momentos de qualidade contigo. Do mesmo jeito é Jesus. Atenção, atenção. Jesus não precisa de nós. Precisar é totalmente diferente de querer. Jesus quer ficar com você, mas Ele não precisa de você. Mas Ele quer. Ele quer ter você perto dEle. Porque se formos a fundo, vamos ver que Deus não precisa de nenhum de nós. Quem somos nós na fila do pão? Mas o Jesus que eu quero falar e apresentar para vocês é aquele Jesus que quer ter você próximo dEle. E estar próximo de Jesus não é possível estar próximo apenas de um culto. Não é numa reunião aqui todos juntos que eu me aproximo de Jesus. E quando eu chego em casa, eu passo a semana toda sem ler a Bíblia, eu passo a semana toda sem ter um momento de devocional, um momento de oração com a minha família. Um momento onde eu posso estar sozinho com Jesus, orando não por causas impossíveis, orando não por milagres, orando não porque preciso disso, preciso daquilo, tenho necessidades. Não, eu quero porque eu gosto de estar próximo. Eu quero ficar com Ele sem nenhum interesse. Só um dos 10 leprosos teve a coragem, a ousadia de voltar, de não ir embora. E a Bíblia diz que ele se jogou aos pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama para estar aos pés de Jesus. Estar aos pés é ficar, é ter tempo de qualidade com Ele, não à procura de resolver coisas. Nos tornamos um povo pidão, que só sabe pedir. E as nossas orações se resumem a pedir coisas a Deus. E, sinceramente, se você tem um filho, você vai saber quão chato é. Quão chato é ter um filho que só quer falar comigo para pedir. Na verdade, eu só queria que ele ficasse comigo. E o Senhor está nos dizendo nesses últimos dias, e as mensagens têm sido exatamente essa. O Senhor quer ficar com você, meu irmão. O Senhor quer a sua presença.
A gratidão a Deus, ela se revela em aproximação. Se você não tem aproximação com Deus, se você não tem amizade com o Senhor, isto reflete um coração ingrato. Porque a ingratidão, ela te traz distanciamento. A ingratidão sempre vai te distanciar de Deus, sempre vai distanciar você das pessoas. Quando alguém faz alguma coisa por você, te tira de um sufoco. Imagina, você estava precisando de 10 milhões de coisas para resolver uma situação crítica. Alguém vai e te ajuda, você, obrigado, não sei o quê. Simplesmente, às vezes, o tempo passa, os dias passam e você simplesmente esquece. E você já não tem aproximação mais daquela pessoa, você simplesmente se distancia. Entra no seu coração a ingratidão, e a ingratidão faz você se distanciar. Primeira coisa que nos distanciamos é de Deus. Amados, somente pela poderosa salvação de Jesus Cristo na cruz do Calvário nós não podemos nos distanciar. Todo ser humano que anda distante de Deus, ele rejeita o que Jesus fez na cruz do Calvário por causa do coração ingrato. Devia haver tanta gratidão no nosso coração somente pelo que Jesus fez na cruz, só por isso e por mais nada. Devia haver tanta gratidão no nosso coração ao ponto de você nunca deixar o Senhor. De você nem pensar jamais em estar distante dele um único minuto da sua vida. Porque a gratidão precisa possuir seu coração. A consciência do que Cristo fez na cruz do Calvário é o maior presente que eu e você podíamos ter. É a salvação. E simplesmente nós muitas vezes, estamos nem aí para isso. Somos como aqueles leprosos, só queremos o milagre, só queremos a bênção. Eu quero pegar o que Cristo tem para me dar e correr. E o reino de Deus não funciona assim, amados. Amém? Gratidão é aproximação, ingratidão é distanciamento. É ruim quando a gente faz algo por alguém e aquela pessoa simplesmente esquece do que você fez. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. Quem já ajudou uma pessoa e aquela pessoa simplesmente passa por você, nem te cumprimenta? É difícil ou não é, irmão? Não dói no nosso coração? Me fala, dói ou não dói? Você olha e diz, eu tirei essa pessoa da sarjeta. Eu fui lá, socorri, fiz de tudo. Essa pessoa simplesmente olha para mim e me trata como um indiferente, como uma pessoa que não me conhecesse. Tem dor pior no nosso coração. Aquilo machuca, sim ou não? Fala, irmão, sim ou não? Sim. Agora você imagina o coração de Jesus. Imagina o coração de Deus. O segundo aspecto é que a gratidão ela é expressão. A ingratidão é omissão. E o Senhor mesmo falou no meu coração, Bruno, um coração grato expressa. Um coração ingrato se cala. Quantas vezes você já agradeceu ao irmão que abre a porta para você da igreja todo dia que passa aqui? Sabia que tem irmãos que limpam isso aqui toda semana? Sabia que tem irmãos que vieram de madrugada organizar as cadeiras para você sentar? O ingrato, ele se cala. E até acha assim, esses irmãos não fazem mais do que a obrigação deles. Quem tem a obrigação de arrumar as cadeiras para você sentar? Tá um ambiente assim, acolhedor. Mas teve pessoas que saíram de casa bem cedo, enquanto você dormia, para vir ensaiar no louvor, para estar na intercessão, orando por você que está sentado. Quando foi a última vez que você agradeceu a um intercessor dessa igreja pelas orações que ele faz por você? É aí onde você põe um termômetro dentro do seu coração e vê o quão ingrato você é. Há pessoas que têm funcionários em casa e fica aos berros, sai do copo com água aí! A pessoa te serve um copo com água, tá aqui, chefe, um copo com água. Um obrigado não sai da nossa boca. Afinal de contas, nós pagamos o salário daquela pessoa, ela tem que nos servir. Tudo bem, ela está fazendo o trabalho dela.
Mas não temos, será que somos omissos ao ponto? E começamos a ficar tão olhando para si mesmo o tempo todo, olhando para as nossas próprias dores, as nossas próprias necessidades, esquecemos do outro que está te servindo. Você pega um avião, vai viajar, aquelas aeromoças, turbulência, corre de um lado, corre do outro, você pega uma água, elas tomam água, vem, serve você. Um obrigado não tem. Não sai um obrigado. Não, pastor, elas ganham muito bem para fazer aquilo. Meu amigo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver se ganham bem ou mal, ela está te servindo. Na nossa casa, eu não aceito, eu e a pastora, a gente não aceita. Os meninos, quando pedem qualquer coisa, as pessoas que trabalham na nossa casa, quando elas entregam, cadê o obrigado? Cadê? Fale, vamos. É assim ou não é? Hã? Fala obrigado, não se omite. A pessoa grata expressa a gratidão. A pessoa grata agradece por tudo. Abidel, obrigado por você estar na porta aí. Está em pé aí, Ana. Estão guardando a igreja, estão orando, estão intercedendo. Obrigado pela disponibilidade, pelo serviço. Eu vou expressar. E muitas vezes a expressão não tem que ser somente com palavras, mas com atitudes. Atitudes. Amém. Às vezes tem um irmão passando necessidade. Eu já orei com aquele irmão, Fernando. Eu já lhe aconselhei. Eu já ministrei. Eu já expulsei demônio. Eu já liberei unção. Eu já profetizei. Eu já ensinei a palavra. Aí sabe o que é que o evangelho, que o Espírito Santo está me conduzindo agora? Bruno, vai fazer a feira. Teve um dia que eu fui no Shoprite fazer a feira de casa, fazer compras de casa, né? Eu peguei um carrinho, o Espírito Santo disse, pegue 2. 2, Senhor? Sim, 2. No meu coração veio a pessoa que eu estava ensinando, palavra, ora. O Espírito Santo disse, agora chegou a hora de você ir para um novo nível da expressão de gratidão. O que você comprar para você, compre duplicado. E eu pus 2 carros, eu colocava, se era 5, 5 aqui. 2, 2 aqui. Peguei o carro, coloquei tudo no carro, cheguei na casa daquela pessoa e disse, irmão, pastor, foi o que eu fiz? Não, irmão. Tá aqui, o Senhor mandou te dar. Quero expressar gratidão. Porque tantas vezes eu estava em casa descansando e você veio me cobrir. Você veio aqui horas, madrugadas a trabalhar aqui na construção dessa igreja. Eu não precisava dizer aos irmãos nada disso. Mas como eu estou falando sobre gratidão e ingratidão, eu preciso trazer exemplos práticos. E ele começou a chorar e disse, pastor, a gente não tinha o que comer essa noite. E pegava os sacos, as sacolas e agradecia. Diga comigo, atitude não é só palavras. Tem alguém que você precisa ajudar. Amados, o evangelho se revela, não é só na palavra, na boca. É muita gente cheia de boca e pouca gente com atitude. O evangelho se revela quando eu saio da minha casa, do conforto, da segurança, da prosperidade, tiro minha camisa, me enrolo em panos de água e entro para salvar alguém que está no incêndio, que eu nem sei quem é aquela pessoa. E quando eu estava no meio do incêndio, tanto fumo, eu não sei como é. Amados, a coisa melhor do mundo é você ser sensível ao Espírito Santo, porque ele lhe fala, no meio da tempestade, ele vai falar com você. E quando eu estava naquele extintor na mão, apagando aquelas chamas, para poder conseguir chegar àquele homem, aquele chefe de família que eu nunca vi na minha vida, não sei nem quem é. O Espírito Santo me disse, isso é evangelho. Isso é evangelho. E atenção, muitos vizinhos não saíram nem de casa. Totalmente indiferentes. E ainda reclamaram porque desligaram o disjuntor geral do prédio. E botaram no grupo, mas desligam a energia só por causa do incêndio. Sim, seu maluco.
Minha vontade é sair daqui e dar uma surra nele. Uma empatia impressionante. O Espírito Santo disse, isto é evangelho. O evangelho é uma retribuição que eu ajo na terra com atitudes, não só com conversa. A igreja perdeu sua força porque ficou só no discurso. O evangelismo perdeu sua força porque as pessoas querem evangelizar apenas com conversa. E vocês estão numa igreja que tem um braço social, a apóstola está aqui. Nós nos preocupamos em ajudar de forma integral as pessoas. E a Atos faz muito bem isso. Todos vocês sabem. O que adianta levar um evangelho cheio de letras, cheio de teologia profunda, quando as pessoas estão com fome, quando as pessoas estão com necessidades extremas, as pessoas precisam de emprego, trabalho, as crianças estão morrendo. E ficamos com um discurso bonito, aquela filosofia, sabe? Parece... O Senhor disse, isto é evangelho, ele tem que se expressar com atitudes. É quando alguém morre, você vai lá na casa daquela pessoa. Recentemente, não, aos quantos anos morreu o marido da irmã Bela? Faz quantos anos? 3 anos. Nós estávamos 2,5. Nós estávamos ali, eu e o pastor Fernando, e recebemos a notícia do falecimento, era umas 2 horas da manhã. Podíamos só orar pela irmã Bela. Tá bom, irmã Bela, vamos orar aqui, Deus lhe conforta a sua família. O nosso coração foi rápido. Fernando, eu tô passando aí no carro agora para te pegar. Vamos, pum, entramos no carro 2 horas da manhã, fomos lá para Cacoal. E ficamos a madrugada toda, amanhecer o dia com ela, com o esposo falecido. Tem hora que não falamos quase nada, só estávamos próximos dela. Diga comigo, aproximação. A gratidão se revela em aproximação. Você se aproxima do outro sem nenhum interesse. Porque naquela hora não havia nenhum interesse a não ser de estar com ela, de chorar com ela, de sentir a dor das filhas dela que estão aqui, que são testemunha. Irmãos, eu estou contando essas coisas, esses testemunhos. Coisas que nós nunca iríamos falar, pastor Fernando, não tinha necessidade. Esse e N outros problemas nessa igreja. A gratidão, ela tem que se expressar. Amém. Por último, para terminarmos e fazermos a ceia, a gratidão é lembrar. Atenção. A gratidão é lembrar. A ingratidão é esquecer. Todas as vezes que alguém faz algo por você, nossa mente tem uns gatilhos loucos do diabo que faz com que a gente desligue essa função e passe a esquecer daquilo que nos fizeram. Todos nós aqui, muitos momentos da nossa vida, dias, às vezes semanas, às vezes anos, esquecemos, primeira das coisas que a gente mais esquecemos do que Jesus fez. Ou você passa o dia todo lembrando do que Jesus fez na cruz do Calvário por você, e você é grato. Nós esquecemos do que Deus fez por nós, entregando seu único filho unigênito para morrer por mim e por você. Depois esquecemos de tudo, a nível relacional com as pessoas, esquecemos do que o teu chefe fez por ti, esquecemos daquela pessoa que te indicou para um emprego, você foi, prosperou, e nunca deu um cento àquela pessoa, e nem muito menos um obrigado. Mas se aquela pessoa foi aquela pessoa que fez a ponte para você chegar até ali, e você simplesmente, uma mensagem de gratidão, uma mensagem para dizer, meu irmão, eu nunca vou esquecer, eu nunca esquecerei daquilo que você fez comigo. O que eu puder fazer para te ajudar, eu estou contigo. Conta comigo. Eu estou aqui para socorrer o que for necessário. Aquela pessoa te promoveu, te conectou a algo que você precisava, e aquilo fazia parte da história, da trajetória de Deus na tua vida, e você simplesmente esquece. Porque estamos preocupados sempre com nós mesmos.
Estamos extremamente atentos à nossa própria vida, ao nosso próprio querer, os nossos desejos, os nossos sonhos. Vivemos uma geração tão egocêntrica. Só hoje no Instagram vai ser postado 250 milhões de selfies. E se você procurar a hashtag mais vista no mundo, a hashtag, quem aqui entende um pouquinho disso, de redes sociais, a hashtag que mais é vista no mundo, ela se chama selfie. Eu mesmo fui pesquisar. Eu só não estou acreditando. A hashtag que mais é vista no mundo se chama selfie. É o quê? É aquela foto que eu tiro de mim mesmo. Porque eu estou no centro. As pessoas têm que me ver. A minha cara é aqui, ó. Eu, selfie. Eu. Só no Facebook, 400 milhões de postagens são feitas por dia com a hashtag selfie. Pessoas fazendo selfie. Eu disse, acho que é por isso que eu nunca gostei dessa miserável dessa selfie. Sério, eu não gosto de fazer selfie. Mas eu não sabia desse número. Depois eu fui buscar o número e eu fui ver. A humanidade está perdida. A humanidade está voltada para dentro de si mesmo. Todos os seres humanos só querem saber de si mesmo. Não interessa se do lado está pegar fogo. Que tempo que pegue fogo, o problema é dele. Atenção. Os meninos olharam, mas pai, é o dia do seu aniversário. É aqui mesmo que nós vamos entrar na guerra, no dia do aniversário. É aqui onde eu vou entrar para salvar. Eu vou me sujar, eu vou ficar na lama. Não interessa. E quando eu entrei naquele apartamento, um calor, as chamas estavam muito quentes. Eu disse, Deus, eu não saio desse apartamento sem esse homem. Mas eu vou lhe tirar. Ele correu para o quarto e eu disse, eu não quero saber. Esse homem vai sair daqui vivo. Porque eu vi também no coração daquele pai, disposto a ser o último. Sabe o capitão do navio quando está afundando? Vai morrer todo mundo. O último a sair é o capitão. É o que está à frente. E eu olhei para aquele homem e disse, não, meu coração se conectou com o dele na mesma hora. Nunca nem vi ele na minha vida. Mas meu coração se conectou quando eu olhei para cima, de baixo, e ele gritava e ele dizia, tá faltando o Gabriel. Ele tá aqui no outro quarto e eu não saio, eu não vou pular antes dele. Ah, não, irmãos. Aí eu viro, na unção desce sobre a minha vida na hora dessa, e eu não quero saber, mas vai salvar, e vamos arrancar, em nome de Jesus. Amém? E eu espero conversar com essa família, com eles todos, e apoiá-los. Dizer, nós estamos aqui. Amém? A gratidão no nosso coração, ela vai fazer você mover céus e terras para estar próximo. Você não vai ficar sendo aquela pessoa que esquece do que foi feito. O samaritano, ele fez algo muito interessante, diferente dos outros. Ele parou, voltou e lembrou da fonte. Ele disse, se eu fui curado, tem mais coisa para sair dessa fonte. Aleluia. Ele falou, se eu fui curado, se eu recebi o milagre, essa fonte é boa, eu vou me conectar lá com essa fonte. E literalmente, só ele, dos 10, a Bíblia fala que Jesus liberou a salvação, o que estava muito além do milagre. Amém? Nunca esqueça, nunca esqueça. Quer um milagre aí, irmão? Nunca esqueça do que eu vou lhe dizer. A gratidão antecede um milagre. Quando Jesus chega, todo mundo desesperado, Lázaro morreu, Lázaro morreu. As irmãs desesperadas, como é que pode? Jesus nos abandonou, o amigo dele. Acho engraçado Jesus, nas orações dele. Não, atenção, Jesus vai orar. Você não vem aqui, Pai das luzes, agora que desça um raio poderoso para salvar e ressuscitar Lázaro. Não. Jesus olha para o céu e diz, Pai, obrigado, porque todas as vezes que eu oro, tu me escutas. Jesus já começa a oração dele com a gratidão. Do mesmo jeito, na multiplicação dos pães e dos peixes, o que é que Jesus faz? Jesus orou, Senhor,
esses pães. Agora entra em operação. Senhor, moléculas, células, faz multiplicar agora esses pães. Não. Jesus toma aquilo e diz assim: Pai, obrigado. Meu irmão, a gente orou errado a vida toda. Depois eu olho para isso e digo: Senhor, eu orei errado a vida toda. A gratidão antecede um milagre. Se eu preciso de um milagre, eu tenho que agradecer. Eu preciso chegar em oração diante de Deus agradecendo pela cura, agradecendo pelo emprego, agradecendo pela paz, pela resolução dos conflitos. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço pelo avivamento que vem sobre a nação angolana. Eu te agradeço, Senhor, porque as famílias estão sendo restauradas. Obrigado. Eu já estou visualizando a resposta da oração. Eu não estou orando pelo problema. Eu estou visualizando e agradecendo a resolução. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a ser pessoas gratas. Senhor, em nome de Jesus, eu não posso mais olhar para um menino aqui, que fica aqui em pé enquanto você está sentado. Esse moço fica aqui em pé a manhã toda. Obrigado, querido. Amém? Obrigado pelo serviço, obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio, obrigado pelas orações. Eu só quero agradecer a Deus. E eu chorava aqui na hora da adoração e dizia: Deus, obrigado por salvar a minha família. Obrigado por minha casa estar guardada, protegida, betumada, pelos anjos se acamparem ao nosso redor. Obrigado pelos livramentos. Poderia ter sido eu. Poderia ter sido eu a ter que pular, a ver meus filhos pularem de uma janela de um quarto andar. E eu só sabia chorar e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu favor. Eu nem merecia nada. Essa guarda celestial que me guarda, que me esconde. Obrigado, Senhor. Amém, amados? Eu quero encerrar dizendo aos irmãos, concluindo meu pensamento, com 3 coisas. Os que recebem, existe, 3 posturas de homens e de mulheres diferentes diante de Deus. 3 posturas, só tem 3. Só existe 3. Existem aqueles irmãos que recebem algo de Deus e vão embora. Existem aqueles que se beneficiam da bondade e do milagre de Deus e esquecem do que Deus fez por você. E por último, existem aqueles que recebem e voltam para agradecer. Eu quero ser esse. Amém? Eu quero ser aqueles que recebem e voltam para agradecer. Eu não quero receber de Deus a salvação, todos os benefícios que Ele tem para me dar enquanto eu estiver vivo na terra, e esquecer dele. Também não quero ser as pessoas que recebem uma palavra da parte de Deus e nunca mais voltam. Quantos já entraram aqui, receberam uma orientação de Deus, da parte de Deus, e nunca mais voltaram, Fernando? Quantos passaram por nós, pelas nossas vidas? Que igreja não é só isso, igreja é o que nós vivemos lá fora. Quantos já passaram pelas nossas vidas, receberam da parte de Deus algo glorioso e simplesmente foram. Outros ficam, mas esquecem. E existe aqueles que ficam, voltam para agradecer, se aproximam e se quebrantam aos pés de Jesus. E dizem: daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Eu quero a fonte. Eu quero estar conectado à fonte. E a fonte é a presença dele. A fonte é seu amor que nos envolve. A fonte é eu chegar nos momentos de adoração. Meu irmão, olha, é muito fácil perceber alguém que não está conectado, que não está próximo. E às vezes o estar próximo não é
colar lá na casa do pastor Fernando e não deixar ele dormir, ficar lá, ir lá para a porta lá do meu prédio, ficar batendo. Não é isso. Às vezes nós estamos tão juntos, às vezes eu estou aqui, Fernando está no Brasil, ou então vice-versa. Estou preocupado com se está tudo bem com aquele e com o João, que estão esperando um bebê. Eu estou atento, eu estou aqui junto, amém, queridos? E esse junto não é aquela coisa melosa, aquela coisa que a gente tem que ir pronto, agora tudo que a gente for fazer, se for para o banheiro, vamos juntos. Não. Sabemos quando estamos com alguém, sim ou não? A gente sabe. E muitas vezes os nossos desafios como pastores é perceber isso. É que o irmão não é apenas um frequentador de domingo, de culto. Que o irmão não vem, senta, olha assim, uau, boa palavra, vou. Não. Nós estamos aqui à procura dos apaixonados por Jesus, daquele povo apaixonado que vem e diz, eu quero Jesus, eu vou me lançar aos pés como aquele leproso. E não interessa se eu recebi milagre, se eu não recebi, se estou com lepra ainda, eu vou ficar aos pés de Jesus. Daqui eu não saio, eu estou com Ele, eu vou permanecer nele. Amém, queridos? Então, para mim não foi um dia fácil, e não está sendo um dia fácil. Vamos voltar para casa e vamos gerir também a morte de um vizinho que tentou salvar. Há aqueles que morrem a tentar salvar outros. Querem ouvir falar mais de quem que morreu para salvar outros? Diga Jesus. Há aqueles que vão dar a vida para salvar outros. E Jesus deu. Aquele moço, meu vizinho que morreu, era um jovem, tinha 4 filhos. Deixou 5 filhos e uma esposa. Ele estava a empurrar os colchões, a trazer colchões desesperadamente, para criar a condição perfeita para a queda daquele povo. Só que eram pessoas ali, a menina, a última que saltou, tinha acho que uns 14, 15 anos, era uma moça grande, mais pesada. Não tinha como, amados, 4 andares, um peso que veio sobre o tórax dele. Mas ele estava disposto a morrer para salvar. E vamos se aproximar daquela família. Diga aproximação. Não dá para ter relacionamento com Deus à distância. Não dá. Esse nível superficial que nós andamos, religioso, nós temos que acabar com isso. Amém? Nós temos que mergulhar na presença dele e ficar com ele. Não dá para ser grato a Deus com distanciamento. Se há gratidão no seu coração, aproxime-se. Não fique distante. Não fique a sofrer suas dores sozinho num canto. Não compartilha com o irmão. Não se aproxima do irmão mais velho da igreja para pedir uma oração. Isso revela a ingratidão do nosso coração, porque Deus já te colocou junto das pessoas certas. Deus já te conectou no local certo, no lugar certo, mas você simplesmente, por ingratidão, se fecha, se omite, tá com o meu pão que o diabo amassou. Mas tá como se nada tivesse acontecendo. Amados, nós temos momentos difíceis na vida. Eu tive um momento difícil. Eu cheguei nessa igreja, eu cheguei aqui hoje, destroçado por dentro. Triste, mas no nível de tristeza você não tem noção. Eu vim dentro do carro, não tinha nem palavras para falar. Há momentos que nós precisamos uns dos outros, da oração, do apoio, da ajuda, de mandar uma mensagem. Por favor, pastor, ora por mim. Estou passando por isso. Amém, amados? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus mudou a rota para chegar até você. Ele mudou a rota para alcançar seu coração, a sua casa. Só o fato de você estar nessa casa já prova a mudança de rota do Senhor para te alcançar, para alcançar teu coração. Então, não deixa a ingratidão te isolar. Não deixa a ingratidão
colocar você no isolado, sabe? Que o seu coração hoje seja encharcado de amor e de gratidão, porque você está respirando. Só por isso você já deveria estar aqui nos pés de Jesus. Só porque você tem condições de respirar. Só porque você tem condições de ir para casa e fazer uma refeição hoje. Só porque você tem condição de se levantar e andar. É motivo suficiente para você se jogar aos pés de Jesus e nunca mais sair, voltar para agradecer. E não simplesmente andar à toa assim, como esse espírito maligno do diabo, que tem colocado o egocentrismo no coração da humanidade de uma forma, um negócio impressionante. Você precisa ser essa pessoa que volta e fica nos pés de Jesus, passa sol, chuva, o que acontecer, eu estou com Ele. Amém? Eu não largo mão, eu não abro mão de estar e de ficar com Ele. Então fica de pé e vamos orar agora. Quero pedir já aos irmãos que nos ajudam com a ceia, para já pegar a ceia do Senhor. Nós já estamos terminando, vamos apenas orar. Hoje é um dia que o Senhor marcou para falar conosco, amém? O Senhor marcou para falar comigo e com você. Aleluia. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça no teu lugar. Começa a agradecer. Não pede nada a Ele, só começa a agradecer. Só começa a dizer que você é grato pelo dom da vida. Que você é grato por estar aqui neste lugar, por Deus ter te trazido a esta comunidade de apaixonados, de adoradores. Agradeça ao Senhor pela casa que você vive, pelo sapato que você tem para sair de casa, pela comida, pelos teus parentes, pela tua mãe que está viva, teu pai. Agradeça ao Senhor por respirar. Agradeça ao Senhor por respirar, por poder ter pessoas ao teu lado que oram por ti. Agradeça a Ele. Meu irmão, abra a tua boca em nome de Jesus. Não é possível que aqui não haja orações de gratidão. Não é possível. Não é possível, não é possível. Por favor, em nome de Jesus, agradeça a Jesus pelo seu poderoso sacrifício na cruz do Calvário. Agradeça porque sem Jesus você não estaria nem aqui para contar histórias. Sem Ele era impossível você estar aqui. Diga, Senhor, obrigado pelos livramentos. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor. Os livramentos de acidente, de doenças, de morte. Obrigado, Deus. Obrigado por guardar a minha casa, a minha família. Agradeça a Ele por guardar os teus filhos, a saúde dos teus filhos, a saúde da tua esposa. Agradeça ao Senhor pela saúde do teu marido, dele poder trabalhar todos os dias, dele poder sair de casa e trabalhar. Ele tem saúde para fazer isso. Agradeça ao Senhor pela vida, por você ter acordado hoje. Agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Te damos graças, te damos graças. Oh, agradeça, agradeça, não peça nada, só diga obrigado, Jesus. Eu quero estar nos teus pés, Senhor, eu quero me aproximar de ti. Rompe a ingratidão no meu coração, Senhor, que me distancia. Aproximação, voltar para te agradecer é o que queremos. Voltar aos teus pés para te agradecer é o que queremos, Senhor. Oh, eleve suas mãos para o Cristo que venceu. Vencer o Cordeiro de Deus. É por causa dele que você está aqui, meu irmão. Ele ressuscitou. Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach é o teu nome. Tu destes a tua vida por nós, para nos salvar.
Oh, Jesus, Jesus de Nazaré. Pode servir a ceia do Senhor. Os nossos irmãos vão servir a ceia. Vocês vêm aqui na frente, pegam. Todos aqueles que vão ceiar. E enquanto você pega a sua ceia, adore a Ele. Agradeça a Ele, agradeça a Ele.